Bem, gente, continuando aqui com a outra parte, né? Falando então da simplificação de frações. Quando dividimos os termos de uma fração por um número diferente de 0 e de 1, por que diferente de 0 e de 1? Porque 0 não pode dividir número nenhum, nem ele mesmo. Dividir por 1 é encontrar a própria fração. Então, a gente exclui o 0 e exclui o 1. Obtemos uma fração equivalente, cujos termos são números menores que os da outra fração. E esse procedimento é chamado simplificação de fração. E a última fração é chamada de fração irredutível, pois não pode ser mais simplificada. Então, aquela fração, né, que nós dividimos, vamos encontrar uma outra fração com números menores. Então, esta fração, ela é chamada de irredutível. E toda vez que nós trabalhamos com o conteúdo de fração, né, nós vamos necessitar de trabalhar com a fração irredutível. Então, é muito importante que vocês saibam, né, simplificar a fração, que simplificar quer dizer dividir a fração, né, ou seja, os seus termos, numerador e denominador, por um mesmo número. Então, eu coloquei aqui para vocês dois exemplos. Lá no início, né, quando eu fui mostrar as frações equivalentes, lembra que a terceira barra lá, que eu disse que poderia ser um chocolate, onde eu usei a fração 3/6, né? Agora, observe, 3/6 eu posso dividir os seus termos, numerador e denominador, por 3. Isso é muito importante, tá, gente? Nós nunca podemos dividir o numerador por um número e o denominador por outro número, certo? Então, o único número que divide o 3 e o 6 aqui ao mesmo tempo é o número 3. 3 divididos por 3 dá 1, 6 divididos por 3 dá 2. Esta fração aqui, ó, ela é chamada de fração irredutível. É uma fração, né, conforme eu já disse para vocês, né, em que elas são chamadas de equivalentes, né? Tanto faz eu comer meio de um chocolate ou comer 3/6, eu estou comendo a mesma quantidade. Então, quando nós simplificamos uma fração e encontramos uma fração irredutível, essas frações, elas são equivalentes, tá, gente? Olha aqui outro exemplo, 12/18. Eu resolvi dividir o numerador e o denominador por 2, mas eu poderia, por exemplo, ter iniciado ali a divisão por 3, porque o 12 e o 18 são divisíveis por 3, tá? Essa ordem não altera, porque ou poderia, né, se eu tivesse iniciado a divisão por 3, depois eu iria dividir por 2. Ou então eu poderia dividir pelo maior número aqui, que seria o 6. Ele divide o 12 e divide o 18. Então, esta simplificação, ela pode ser pelo maior divisor comum, ou eu posso ir fazendo ela sucessivamente conforme eu fiz ali. O importante é nós chegarmos na fração irredutível. Ó, dividindo por 2, 12 divididos por 2 dá 6. 18 divididos por 2 vai dar 9. Essa fração 6/9, ela é equivalente a 12/18. Mas eu não posso dizer que ela é irredutível, porque eu observo que o numerador e o denominador aqui ainda podem ser divididos por 3. 6 divididos por 3 dá 2. 9 divididos por 3 dá 3. Agora eu encontrei aqui, ó, a fração 2/3. 2/3 não tem mais como eu simplificar.
O único número que divide o 2 e o 3 ao mesmo tempo é o número 1. E a gente não simplifica pelo número 1. Então, ó, 2/3, ela é equivalente a 6/9 e ela é equivalente a 12/18. Então, tanto faz eu pronunciar comi 12/18 de um bolo, ou comi 6/9 de um bolo, ou comi 2/3 de um bolo, significa que eu comi a mesma quantidade, certo? Não comi nem a mais e nem a menos, porque as 3 frações são exatamente equivalentes, né? Então, vocês observam que os termos numeradores e denominadores é que possuem números menores, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido aí, né? O que são frações equivalentes e o que é uma fração irredutível, porque nós vamos, da agora para frente, trabalhar demais com esse vocabulário, né? Fração irredutível. Então, você já sabe. E outra coisa, a fração irredutível, né? O maior divisor comum do numerador e do denominador é o número 1, certo? Então, eu posso dizer, por exemplo, que o numerador e o denominador são números primos entre si, porque o maior divisor comum deles é o número 1, ok, gente?